Primeira, a função deve existir no ponto, ou seja, se eu jogar o valor de x, ela tem que me dar uma resposta. 2, o limite deve existir no ponto. E para um limite existir, nós temos também uma regra, que é o limite pela esquerda e pela direita ser verdade. Ou melhor, ser igual. Porque, né, quando a gente tem uma função, né, a gente tem que lembrar que o limite é sempre uma análise da esquerda, do valor que tende pela esquerda e do valor que tende pela direita. Né? Então, se pela esquerda sai um valor e pela direita outro, não tem limite. E, terceiro, o valor da função e do limite devem ser iguais. Ok? Resumidamente é isso. Agora eu vou te mostrar um pouco mais de exemplos e coisas do gênero disso, mas se tu pegou essa lei aí, já era. Então, vamos lá, isso aí tá quase no fim do capítulo, página 80, eu acho. Isso. Continuidade de função, é isso mesmo. Ele vai falar que existem alguns tipos de descontinuidades, né? A removível, o salto ou a infinita, né? Então, o próprio nome já entrega, né? O que que seria uma removível? Ele fez um desenho aqui? Não, não fez. Mas a removível é o seguinte, às vezes você tem umas descontinuidades que são assim, olha só. Tem a tua função normal aqui, mas num ponto específico dela, a função não existe. Então, isso é uma descontinuidade removível, beleza? Uhum. Não dá nem para dizer que ela é uma descontinuidade. A tua função ela permanece contínua. Apesar de que. Não permanece, falei merda, desculpa. É, o limite existe aqui. Né? Vamos lembrar. Isso que eu confundi, eu quis dizer que o limite existe. O limite existe, porque pela esquerda e pela direita tu tá tendendo pro mesmo valor, né? Quando tu vai para esse x0, tu tá tendendo pro mesmo y0, seja pela direita, seja pela esquerda, né? Quanto mais tu se aproxima de x0, pela esquerda e pela direita, mais tu se aproxima de y0. Então, a regra 2 passaria, o limite existe, mas a regra 1 não existe. Ela não tem. Porque se você jogar o valor de x0 exatamente, vai dar uma indeterminação, vai dar um erro. Quer ver uma função que é isso? Aqueles limites mais básicos lá que a gente estuda, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 2. A raiz aqui de cima é 2, e aqui também vai dar zero se você jogar 2. Então dá zero sobre zero. Isso aqui é uma descontinuidade. Então, toda vez que aparece uma indeterminação, você está falando de uma descontinuidade. Beleza? Entendi. Uma descontinuidade removível, né, no caso. Agora, outra. Salto. Salto é buracão, né? Às vezes tem esses buracões, assim, principalmente em funções dadas em ramos, né? Essa questão desse tipo de questão em ramo que tu comentou agora é uma que eu tive bastante dificuldade no semestre passado, tipo, na hora de analisar. Mas basicamente é só você, tipo, na hora de resolver o limite, substituir pelo, tipo, nesse caso aí seria zero pela direita e zero vindo pela esquerda e, tipo, pegar o resultado e, Nas duas funções diferentes, né? Porque tem duas equações aqui diferentes, certo? tipo, se fosse pela direita seria o... O de cima e pela esquerda o de baixo. Isso. Cara, infelizmente eu preciso ir no banheiro rapidinho. Enquanto Tranquilo. isso, tu vai lendo aí. Desculpa mesmo, só um instante. Uhum.
Voltei, cara. Desculpa aí. Problemas estomacais. Muito bem. Então eu acho que você leu aqui, né? Ele tá fazendo exatamente o que você falou. Pela esquerda jogou zero nessa equação, deu zero. Pela direita jogou zero nessa. Por que que a gente tá avaliando zero para testar a continuidade? Porque é no zero que tem BO, tá vendo? Uhum. Eu fiz aqui, deu tudo certinho. Só que uma coisa que eu acabei fazendo errado, que é outro problema que eu tenho também, é que, tipo, às vezes quando dá, tipo, o número tendendo pela esquerda ou pela direita no numerador, e embaixo um denominador, mas o resultado era para ser zero, eu coloco mais ou menos infinito. Que, tipo, no caso, quando o numerador ou o denominador dá zero. Tipo, né, no caso de 4 sobre 2, mais 4 tendendo à esquerda, que dá infinito. Mas, tipo, zero sobre algum número ou algum número sobre zero, mas um dos dois está tendendo à esquerda ou à direita, eu coloco infinito. Entendi. Bem, tá errado, né? O Não, infinito é só quando o zero tá dividindo, certo? infinito é Quando só você, quando o zero divide. sim, quando você tem divisão por zero, você tem infinito. Ah, entendi. Agora, zero dividido por algum número é zero, né? Se Entendi. você tem R$ 0 e você vai dividir por todos os teus amigos, quanto cada um vai ficar? Zero. A ideia é essa, beleza? Então, tipo, se Então, fosse 2 sobre zero, vindo pela direita, daí poderia ser mais infinito. sim. É só tu pensar o seguinte. Se você dividir por um número bem próximo de zero, vai dar um número bem grande. Você pode testar isso na calculadora. Uhum. Agora, qual é a lógica disso? É a lógica de você, por exemplo, pegar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola e fazer gotinhas. Você vai dividir em gotinhas. Gotinhas que tem lá os seus 5 microlitros lá, né? Bem pequeno, as gotinhas. Então você está dividindo uma coisa grande por uma coisa bem pequena. Não vai ter uma quantidade absurda de gotinhas? Uhum. Pois é. Essa é a ideia da divisão, que dá um número grande, entendeu? Entendi. Que a gente pensa, a divisão sempre diminui, né? É como se fosse uma diminuição. Mas não é verdade. Divisão pode fazer tu ter uma resposta enorme, tipo na situação das gotas. Você vai ter trocentas trilhões de gotas. Você tinha uma garrafa de coca que virou trocentas trilhões de gotas. Porque aquilo que você estava dividindo era menor. Era bem pequeno. É bem próximo de zero. Certo? Entendi. Beleza. Então a ideia é essa. Estranho, mas funcional. Muito bem. Bem, aqui temos outro exemplo, né? Que é um exemplo com módulo. Então, você tem um módulo, quando a função não é menos 5 sobre 2. Quando ela for menos 5 sobre 2, a resposta é 3. Ah, desculpa, só para arrematar ali. Aquela parte da divisão por um número muito pequeno. Só que ele não pode ser zero, não pode ser zero, ele tem que ser um número próximo de zero. Nos cálculos normais, sim. Mas em limite pode ser zero, né? Que vai dar infinito. Então, tipo, 2 sobre zero daria infinito. Sim, se você está falando do limite, sim. Sim, limite. Entendi. É isso. Valeu. Show de bola. Então, vamos lá. Continuando aqui. Daí, o que que ele vai fazer? A gente tem que entender como é que o módulo funciona, né? O módulo, ele simplesmente. ah, Como é que vai rolar aqui no módulo, né? A gente sabe como o módulo funciona. Se você colocar um número dentro do módulo e a resposta é negativa, o módulo transforma a sua resposta em positiva, porque ele troca o sinal da resposta. Basicamente é isso que o módulo faz, troca o sinal da resposta, certo? Uhum. Então aqui, para a gente conseguir entender o comportamento do módulo, a gente altera o sinal antes, baseado na parte do domínio que a gente sabe que vai dar negativo, né? Porque essa função aqui é só você fazer uma continha básica, isolar o x, quando tu iguala isso aqui a zero, que você vai ver que é no menos 5 meios, que o sinal muda, né? É só isolar o x, né? Então, né, jogue menos 5 meios aqui vai dar zero, certo? Uhum. Então, para valores maiores que menos 5 meios, você vai ter ah, uma resposta positiva. Para valores menores que menos 5 meios, você vai ter uma resposta negativa. Muito bem. Agora, com isso em mente, qual é a resposta quando. Bem, pera, talvez eu tenha falado merda. Não, não falei merda, não. A resposta dá zero mesmo.
Então, beleza, né? Veja que para a esquerda deste ponto que zera, que é o menos 5 meios, ele colocou esse sinal de menos na frente. Porque, de novo, a gente sabe que vai dar negativo e a gente sabe que o módulo deixa tudo positivo. Então, o sinal de menos aqui apareceu para trocar o sinal da resposta, ficando assim positivo. Aqui, não precisou trocar o sinal de quem estava dentro do módulo, porque para cima de menos 5 meios a resposta é positiva mesmo. Beleza. E ele está falando aqui que quando x é menos 5 meios, a resposta é 3, tá? Então, pelo menos na primeira regra já passou, porque a função é definida no ponto. Ele está dizendo aqui para nós. Se você escolher o menos 5 meio, que é o ponto que a gente está avaliando a continuidade, a resposta é 3. Agora tem que testar a segunda regra. Se o limite existe. Se pela esquerda e pela direita o limite dá o mesmo valor. Então, pela esquerda deu 0, pela direita também deu 0. Beleza, passou na segunda regra também. Porque limite pela esquerda e pela direita deu a mesma resposta, ou seja, limite lateral existe, então o limite existe. Tudo bem? Uhum. Agora não vai passar na terceira regra. Porque a função, apesar de ter limite, e apesar de ser definida, não deu a mesma resposta. Então, se não deu a mesma resposta, não passou na regra 3. Então, ela é descontínua. O que está Entendi. rolando é mais ou menos isso aqui, ó. O limite existe, mas ela tem uma outra resposta no ponto, tá vendo? O ponto tá Entendi. ali em outro lugar, sacou? Isso por si só já mostra que ela é descontínua. Não passou na regra 3, é isso. Tem, Beleza. tem uma outra questão também que, tipo, fala que função trigonométrica, função polinomial, tipo, esse tipo de função, ela sempre é contínua. Tipo, se Calma mantém. aí, né? Isso aí é meio forte de se dizer, né? Não é bem assim, não. Sempre contínua, nada a ver, meu. Acabamos de trabalhar com uma polinomial que não é, Que aí né? seria no caso de você ter que fazer uma fatoração para ela se tornar, pra, tipo, conseguir resolver, né? Então você está falando de um caso específico, né? Aqui, ó, era polinômio, não foi. Aqui tem polinômio também, não foi. O que ele está dizendo é o seguinte: quando aparecer funções que dão indeterminação, 0/0 com polinômios, então, sim, de modo geral, elas são contínuas. Mas tem Só que que ver bem, né? fatorar, tem que trabalhar ela. Afirmar 100%, assim. É uma afirmação meio forte essa. Entendi. Porque provar que uma coisa é sempre na matemática, pô, é coisa que dá até dinheiro. Por sinal, se você encontrar a fórmula dos números primos, você fica bilionário. Ninguém achou essa fórmula até hoje. Acho que é impossível achar ela. Muito bem. Então tá, velho. É isso aí. Daí tem outro exemplinho aqui. De novo, olha só. Trocentos testes aqui, né? Porque tem muitos pontos problemáticos. -3, o 0, 2. Então teria que ser avaliado todos eles, entendeu? Ele vai avaliando. Ele vai avaliando se a função tem continuidade, ou seja, se a função existe no ponto, se o limite existe e tal. E fazendo o gráfico dessa função esquisitona, ficou desse jeito. Só de olhar a gente vê que tem uma baita de uma descontinuidade aqui, né, no zero. É que uma é uma assíntota vertical e o outro vai aponta para o Outro tem menos um um. ponto, né, específico. Então, por exemplo, aqui não tem descontinuidade no -3. Apesar de ser esquisito, ser uma ponta, né, a função é definida no ponto, pela esquerda e pela direita tende para o mesmo valor, e as duas respostas são as mesmas, acabou. Aqui está contínuo. Aqui já não está contínuo, pela esquerda é -1, pela direita é infinito. Se tivesse um ponto que não pertencesse à função e tivesse no x menos 3, ele continuaria sendo contínuo, tipo, na parte do menos infinito até o menos um. Se o ponto não pertence à função, ele não influencia a função de modo nenhum. Mas Quer dizer, o ponto não está no gráfico, é isso que você quer dizer, nas retinhas. é tipo aquele ponto lá na direita do 2, que é o ponto que é em branco. Se ele tivesse tipo, no x menos 3, só que não tá ligado por nenhuma reta que nem tá ali no x menos 3, tipo, naquela função. Seria assim, continua ainda, né? Não.
Se no lugar do ponto azul fosse um ponto aberto. Não, tipo, aí continua azul, só que tivesse embaixo um ponto no -3 que fosse em ponto aberto. Bem, Seria. não faria sentido nenhum ter um ponto aberto fora da função. O ponto aberto ele tá aqui para separar duas partes do gráfico, entendeu? Faria sentido um ponto aqui fora. Agora, se por acaso tivesse um outro ponto azul aqui, daí o que você tem não é uma função. Porque, por definição, uma função tem que ter só uma resposta para o valor de x. Se você coloca um valor de x e tem duas respostas, que é o que você está meio que supondo aqui, então não é uma função. Porque não passou na regra da reta vertical. Se não é uma Existe a função, regra. naturalmente não é contínua também. Não, daí já nem é função, já não tem nem avaliação de continuidade. Entendi. Isso aqui não é uma função, por exemplo. Não sei dizer se isso aqui é contínuo ou não. A questão é que não é. Porque passou por dois pontos, entendeu? Passou aqui e aqui. Então, esse negócio vermelho não é uma função. Beleza? Entendi. Então tá bom. Ahn, beleza. Bem, acho que você pegou o jeito. Aqui tá a regra. Ah, não, não. Não é regra. Aqui é a regra. O que eu quero é teorema do valor intermediário. Teu professor falou disso? Talvez Falou. fosse esse teorema. Tem É esse? uma questão depois que eu vou te mandar que tem a ver com o valor intermediário também. Que ele Tá. explicou em epsilon e delta. Só que, tipo, em alguns exercícios eu consigo até entender bem, mas em outros que, tipo, ele não estipula um valor na reta X, que eu acho que fica meio complicado. Vou te mandar uma foto só pra tu ter uma ideia do que eu tô Manda aí, falando, manda aí. não ficar tão abstrato. Dá mais as questões 3 e 4 ali. Putz, mas isso aqui é limite pela definição, né? Quando aparece essas letrinhas gregas aqui, é limite pela definição. Mas você está falando da 3 e da 4? Isso aqui é tudo limite pela definição. É Mas que ele- pela definição na tua prova? Então, isso que eu não entendi agora que tu comentou, porque, tipo, ele falou que vai cair, só que de uma forma meio, tipo, acho que vai ser mais parecido com a questão 1. Essas outras questões são mais para tu trabalhar, para tentar, tipo, aprimorar, mas deve ser uma coisa mais básica que vai cair. Só que no caso dessa questão 1, até que eu consegui entender. Cara, as outras são iguais. Qual que é o problema das outras aqui? É tudo o mesmo esquema, enunciado é praticamente igual. É que, tipo, no o X ali, ele não, tipo, pressupõe o número, tu tem que descobrir, eu acho. Ah, sim, sim. Ah, mas por favor, né? Se tu tem o gráfico, é só, ou melhor, se tu tem a equação, é só jogar o valor no y e pronto, você acha o x. O x para dar 1,6 aqui é o 0,8. Então aqui é 0,8. É bem, só jogar aqui no y, né? Daí aplica a raiz quadrada, aplica o quadrado dos dois lados. O x vai ser 1,6 ao quadrado. E aqui no 2,4 vai ser 2,4 ao quadrado. Só isso. O gráfico já tá entregando tudo, entendeu? Daí como que tu, tipo, escreveria uma resposta, no caso dessa 3? Daí teria que fazer a conta toda, mas se o teu problema. Tu disse que conseguiu fazer a 1 porque tinha todos os dados. Se o teu problema era não ter esses caras aqui, é só jogar na fórmula e encontrar eles. Entendeu? Não tem mais nada aqui. Daí é isso, né? Pela definição é chato, cara. Nem lembro direito como é que faz isso, tão inútil que é, a gente nunca usa. Não, eu me fodi muito na primeira vez que eu fiz cálculo por conta disso, porque o professor, desde o primeiro, da primeira prova, todas as provas ele pedia sempre para tu calcular tudo por definição. Não, peraí. Na prova de derivada, você não vai fazer um limite pela definição. O que você vai fazer pela definição é a derivada, né? Que é um limite. Mas aqui é a técnicazinha lá da derivada pela definição. Se tu quiser, eu faço. Deixa eu pegar aqui. É que eu digo que eu tinha um outro professor que, tipo, sempre, em todas as provas, ele colocava uma ou duas questões que você tinha que calcular, tipo,
responder usando a definição. Não podia resolver de uma forma um pouco mais simplificada. Ah, a gente aprende pela definição, né? Mas na prática não faz, né? Mas sim, existe o integral pela definição, o limite pela definição, a derivada pela definição, então é provável que ele possa pedir algo assim, é claro. Esse é um outro professor. Eu tô com agora que, tipo, eu expliquei de forma bem mais didática. Sim. Bem, olha só. Ele deu aqui para nós algumas coisas, né? Qual que é a condição? A gente quer que isso aqui seja menor que 0,4. Ou seja, essa função, ela tem que estar dentro de uma faixa de 0,4 unidades, né? Para cima e para baixo do 2, basicamente. Na prática, a gente pode reescrever isso aqui igual a questão 1, dessa forma aqui, olha só. Menos 0,4 menor que a raiz de x, que é a fórmula ali, né? 2 menor que 0,4. Esse que significa o módulo, né, ser menor que 0,4, beleza? Tem que estar entre o menos 0,4 e o 0,4, tá bom? Então eu reescrevi essa parada aqui, beleza? Uhum. Ou seja, eu consigo somar 2 nos dois lados, eu vou chegar em 1,6 e 2,4, ok? Só somei 2 dos dois lados da equação. E a gente tem essa raiz, né? Nós podemos elevar ao quadrado para eliminar ela, como eu estava falando. Então vai ficar 1,6 ao quadrado, x, 2,4 ao quadrado. Se você fizer essa conta, você vai chegar em 2,56. E aqui, 2,4 ao quadrado, 5,76. Alguma dúvida até aqui? Hum, Então pronto, já temos esquema igual à primeira questão. Agora, a gente quer encontrar o módulo de x menos 4 menor que delta. Então, na prática, a gente está encontrando uma distância de 4 para esses extremos. Então, em outras palavras, a distância de 4 para 2,5 é o seguinte. Vou colocar assim, distância do 4 para 2,56 é igual a 4 menos 2,56, que é 1,44. E a mesma lógica para o outro, né? A distância de 4 para o 5,76, que é o outro número, vai dar menos 1,76. Ok? Então, ele quer que a gente ache o deltinha, né? Para que, como ele pede aqui, para que a gente tenha isto, né? Que satisfaça a nossa condição, a gente tem que escolher o menor desses valores obtidos, que é 1,44. Então, logo, significa que o deltinha é igual a 1,44, é o menor deles. para poder estar, tipo, dentro das duas, dentro da distância dos dois, né? Isso foi avaliada a distância dos dois, exatamente. Porque se fosse o maior, e daí passaria do menor. Entendi. É, então aqui temos que pegar a menor, isso mesmo. Beleza? Uhum. Show. Easy. Deve ter feito assim as outras, né? Você disse que não conseguiu fazer qual também? A 4. Mas agora que tu explicou esse macete, acho que vai mais fácil de entender como De é que. boa, né? Bem, se tu puder começar então, para ver se tu pegou a lógica. Uhum. Deixa eu pegar a 4 aqui, só um instante. Mas é o esquema. Encontrar o valor ali e fazer a subtração, nada além disso. Deixa eu salvar aqui. Vou mandar para ti. Bem, se tu puderes começar aí, qualquer dúvida eu tô aqui, beleza? Uhum.
Cheguei em 0,3 e menos 0,2. Show. Eu tenho que pegar o menor, tipo, um positivo ou indiferente o sinal? Não, 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 não. Tem que pegar o positivo. Porque a gente tá falando do módulo, né? Então vai ter que ser uma resposta positiva, certo? A outra não vale. É o O 0,3. que é meio estranho, né? Porque se você está calculando uma distância, ela tem que ser positiva. Você deve lembrar disso, ok? Você está Uhum, calculando uma distância, certo? Apesar de você ter feito a subtração e tal, né? Você só escolheu a ordem errada para fazer a subtração. Se você tivesse trocado a ordem, dava positivo, certo? uhum. Então, tu tem que pegar o 0,2, você falou, né? Que tinha ficado negativo, né? É, ficou 0,3 e menos 0,2. Então, é o 0,3, beleza? Entendi. É Show. bem mais tranquilo dessa forma que tu mostrou. De, tipo, tu ir transformando o polinômio ali que tá dentro do módulo até chegar em x. Exatamente. Quando Entendi. nós temos essa funçãozinha assim, sai fácil, show de bola. Bem, esse é o limite pela definição. A gente não estava nem pensando em começar essa matéria aí, né? Tava vendo continuidade. Isso aqui não é questão de continuidade, né? Certo? Não é Hum, questão de continuidade. A não, gente não estudou, a gente nem falou a palavra continuidade nessa resolução, certo? né? Então, tem alguma aí de continuidade que ele tenha passado? Deixa eu ver. Tem, é sobre ver se a função é de contínuo. Deixa eu mandar. Explique porque a função é descontínua no número dado a. Mostre o gráfico. Ah, de boa, né? Acho Essa aqui é, diga, que começar pela 21, acho. a Eu última. tirei, eu tirei foto só pra, tipo, deixar salvo, mas acho que a 21 o envolver cosseno, talvez me confunda um pouco mais. Apesar de É, saber como o x é zero, deixa eu ver. é só você jogar o valor do zero no cosseno e ver quanto dá, né? Pode usar a calculadora, mas é uma coisa que a gente sabe de cor. Cosseno de zero é um, né? Se tivesse π envolvendo, acho que seria um pouco mais complicado. Beleza. Função trigonométrica tem que treinar, não é difícil. É só fazer bastante exercício que envolve elas. Inclusive, tem uma questão, acho que boa depois do Guidorize. Passa pra tu. Que Pode o crer. Guidorize eu acho ele um pouco mais difícil do que o Stewart. Ele parece mais complicado a forma de colocar a questão. Ah, você achou? Bem, qual que é o BO aqui? E aí, essa função é contínua? Também. Deixa eu anotar aqui. É, 2,5. Assim, só disso que eu tava falando pra ti, já dá pra notar que a função não é contínua, certo? Porque é diferente de quando é menor ou maior do que zero? Exato. As respostas têm que dar todas as mesmas. E não é o que nós temos aqui. Ele está dizendo que a função, beleza, definida no ponto, passou na regra um e ela vai. Tu terias que ver o limite aqui, né? O limite também parece que bate, porque o cosseno de zero é um e esse cara aqui, quando o x é zero, também dá um. Então passou na regra 2, mas deu um, né? E aqui ele está dizendo que é zero. Então, como deu diferente, não é contínuo. Beleza? Ele tem que ser igual nas três? Sim, Ah, caso aqui nas três. O limite tem que ser igual à função definida no ponto, tá? entendi. Então, antes de x é um cosseninho, assim. Daí tá definido aqui no zero. E depois vira uma parábola virada para baixo. Buraco aberto, com uma bola aberta aqui, claro.
Então a descontinuidade tá aí por causa da bola aberta, tá vendo? Bem, tá aí por causa da regra que eu te falei, né? Mas graficamente, já que ele mandou fazer o gráfico, tá aqui. Beleza? Entendi. O zero, f de x igual a zero quando x igual a zero, ele tá no ponto de origem, e por conta do resto também não tá, mostra que é esse ponto branco, né? Ponto em aberto. Sim. Tem, tem limite aqui, ó, pela esquerda e pela direita, tá indo em direção ao mesmo valor. É um. Entendi. Aqui no zero, né? Ela é definida como zero. Então, isso aqui não vale. Beleza? Só isso. E aí, temos outra? Deixa eu só escrever o gráfico aqui. Eu acho que de descontinuidade essa seria a mais complicada da lista. Isso que eu tô falando que eu acho que o Guidoriz é um pouco mais difícil. Deixa eu ver aqui. 2.8. Só encontrar aqui o último. Essa tem a ver com aquela lei, tipo se o limite de x tende a zero, então seno de x sobre x igual a 1. Ah, que você vai me mandar? É, é esse tipo de questão. Só pegar aqui. É o limite fundamental do limite quando seno de x sobre x tendendo a zero. Deixa eu mandar a questão. Bem, isso aqui é um limite notável, né? Isso aqui é um limitinho notável. Já ouviu falar de limite notável? É tipo. Acho que não. Vai, explica. Limite notável é uma parte básica lá do cálculo 1, onde você tem alguns limites que são respostas prontas. Quando aparecer padrões desse, você tem que tentar transformar o que você tem nessa resposta pronta. Nesse Isso que é caso seria notável. o seno de x sobre x. O x tendendo a zero. É isso. Isso aqui, a resposta é 1. Ok? Uhum. Beleza. Então, a questão é a gente tentar transformar esse negócio aí nisso. Nós podemos começar trocando a variável. Por A gente y. pode dizer que u ou y, que seja, é x menos π. Bem, o que vai acontecer então com o u quando o x tender a π? Vai ficar π no lugar do x, né? Menos π, que é igual a zero. Ou seja, quando o x tende a π, o u tende a zero. Beleza? Peraí. Eu só coloquei o π no lugar do x, né? E vi que deu zero a resposta. Nós também temos que o próprio x ele é igual a u mais π. É só passar o π para o outro lado aqui, vai ficar positivo. Então x é 1 mais π. Portanto, aqui dentro, né, eu vou ter que trocar por 1 mais π. Aqui embaixo, por u. Agora já está ficando um pouco mais parecido, né? Só tem o u aqui, tem o zero já, e agora u mais π aqui. Então, o que é que a gente tem que fazer nessa situação? E aí, conseguiria dar o passo final aqui para
Transformar isso nesse limite notável? Hum, Nem sempre você precisa fazer coisas que envolvem cálculo. Pode ser regras de trigonometria também, né? pensei em alguma coisa relacionada a multiplicar por π em cima e embaixo, mas acho que não. Só Não, a ali. coisa está dentro do seno. Você não vai fazer isso. Não tem como tu multiplicar uma coisa fora do seno e ela influenciar dentro. A gente precisa que, de alguma forma, o que está dentro do seno se transforme só em seno de U. Eu te mandei uma lista de propriedades trigonométricas. Você pode, por exemplo, utilizar aquela que no Brasil a gente fala assim, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O A tem a ver com o U e o I tem a ver com o B, certo? Uhum. Se você fizer essa manipulação, você vai conseguir deixar isso ainda mais parecido com esse negócio aqui. Tá bom? Então, na realidade, o grande problema em cálculo, em limite, mais especificamente, não são os limites em si, mas sim as manipulações algébricas, né, as matematiquinhas. Então, eu estou te dizendo que a matematiquinha que você vai ter que fazer envolve pegar esse seno e usar essa propriedade aqui, beleza? Uhum. Então, quero que você dê uma tentada, pode ser? Uhum. E o professor não vai, com certeza ele vai cobrar limite notável na prova. Não tem muito o que fazer. É, limite notável é muito importante. Então, dá uma tentada aí e me envia uma foto quando você desenvolver. Se não conseguir chegar lá, não tem problema. Cosseno de 180 é menos 1, né? Isso aí. E fica menos seno de U. Então, seno de 180 é zero. Que o seno é só na... Seno de 180 é zero. Então fica menos seno de U. Certo? Bem, quero que você tente chegar até o fim, daí você me manda a Ah, foto, beleza? então tá. Vou mandar a foto. Show. Só eu não entendi muito bem o como que no limite o último tendendo a zero. E se der uma olhada e entenda, porque é só substituir valor, né?
X não tende a π, meu velho? Uhum. Coloca π aqui, vai dar quanto essa continha? Por isso que tende a zero. Por isso que o U tende a zero, beleza? Entendi. Tá, manda aí. Então, no fim das contas ali, depois de todas as manipulações usando essa propriedade, acabou sobrando só o seno, daí a expressão ficou igual ao limite notável. Perfeito. Então é isso. Infelizmente, né, é o tipo de problema que tu tem que bater o olho e saber o que fazer. Apareceu um seno, velho, e é limite, provavelmente ele quer um problema de limite notável, entendeu? Então vai ter que tentar manipular até ficar parecido. Uhum. Tem muitos exemplos. Deve ter muitos exemplos no livro que você usa, né? Recomendaria você lê-los, porque ficar fazendo exercício agora, talvez você perca mais tempo do que você tem, né, pra prova, que é amanhã já. Em vez de exercício? Deve ter alguns exemplos feitos no livro, né? Uhum. Tem sim. É, então, é isso. Bem, temos mais aí? Acho que vou mandar mais um relacionado a isso e para finalizar. Mandei. Ó, outro parecido, hein? Bem parecido. Boa parte desses exercícios desse limite fundamental são parecidos às questões. Bem, como é que eu começaria esta merda? Porque eu tô vendo um binômio da diferença em cima e um desses termos ali. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Olha só, apesar de ser um problema de seno, trigonometria, limite notável, nós temos um esquema bem interessante aqui, que é esse binômio da diferença. A gente sabe que ele pode ser reescrito como x menos p, x mais p. Ok? Uhum. Daí, o limite vai ficar desse jeito, como eu acabei de escrever. Bem, agora o que que eu vou fazer? Vou mudar a variável para que ela fique zero, né? Então, eu preciso que esse cara aqui seja um termo só. U, no caso. Opa. U é igual a x menos p, beleza? Uhum. Bem, o x está tendendo a p. Então, o que que vai acontecer com o u, quando o x for p? P menos p, zero. Beleza. É o que a gente quer que apareça um zero aqui. Certo? Ok? O que vai acontecer quando for P menos P? Não, velho, pô, cara, como é que você não tá entendendo a parte mais fácil da conta, velho? Cara, o x tende a p, certo? Sim. Eu coloco o p no lugar do x, o que que vai dar? Não vai dar zero? Ah, tá. Entendi. Não é isso, velho, não pode perder tempo nessa aqui, essa é a parte fácil. Ó, agora, beleza, nós temos que tirar tudo que tem x aqui, que estava dependendo de x, para agora começar a depender de u. E beleza, né? Olha só como é que vai ficar a função por enquanto. Se liga. Aqui a gente já concluiu que dá zero. Aqui a gente já concluiu que dá U.
Então esse carinha aqui também dá U, porque ele também é x menos p. Mas como é que vai ficar aqui, né? Uhum. Bem, eu tenho uma expressão que envolve o x, o u, o p. É só eu fazer aparecer x mais p, né? Eu posso somar 2p aqui. Daí vai ficar menos p com mais 2p, vai rolar x mais p, certo? Uhum. Então, legal. Significa que aquela parte ali, olha só, ela é u mais 2p, certo? Uhum. Problema. Isso aqui vai resolver o problema? Ainda não. Porque a gente sabe, né, com o seno, ah, vamos dizer assim, sozinho, né? Então, do jeito que tá, ainda não resolve, realmente. Mas nós podemos fazer a distributiva. Daí a gente vai ficar com essa aqui é mais difícil. U ao quadrado mais 2pu, certo? Certo? Daí usando de novo o seu negócio lá, aquela propriedade trigonométrica. Rapaz, esse problema é muito longo. Deixa eu salvar aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer ele. Essa parte ficou difícil. Ah, que problema massa, velho. Aí sim, velho. Bem, de novo a minha terra tem Palmeiras lá, daí vai ficar limite de U, né? Tendendo a zero, do seno de U quadrado, cosseno de 2pu. Quando tem cosseno, não tem problema. Agora mais o cosseno de U ao quadrado. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Isso. Seno de 2pu. Parece que só tá ficando cada vez mais cavernoso, certo? Fica o cosseno ali, de um quadrado. Sim. Cosseno de U ao quadrado, né? Seno A, cosseno B, cosseno A. Não sabe que eu não consegui ler direito. Ah, sim, tá feião, né? Beleza, então tá aí o cosseno, seno, cosseno, seno. Uhum. Agora, a gente pode quebrar isso aqui em dois problemas diferentes. Podemos fazer isso. Nós podemos fazer um só pro primeiro aqui. Rapaz, vou apagar aqui. Só pro primeirinho. Seno de U quadrado. Cosseno de 2pu. Dividido por U. Problema esse U aqui embaixo. Esse cara aqui não tem problema, ele vai virar 1, né? Porque como o tende a zero, o cosseno de zero é 1, né? Uhum. Daí só fica o seno de um quadrado. O seno, a gente vai se preocupar só com o seno. E aqui, aqui vai dar zero, né? Porque olha só, o cosseno de. Não, desculpa, o cosseno é 1. Não, vai dar zero, então tem que fazer a conta. Que merda. Mas de novo vai sobrar só o seno, beleza? Mas do outro lado não ficaria zero? Sim, zero sobre zero, que é o que a gente não quer, certo? Então, dois limites aí. Porque eu acho que você pensou que o U iria só nesse. Errado, né? Como ele está dividindo todo mundo, ele tem que estar em todo mundo. Isso é regrinha de divisão. Beleza? Fração é assim. Então eu consegui quebrar em dois limites. Um limite para essa parte e outro limite para essa. Agora, o problema está aqui, né? Como é que vai ficar com o U ao quadrado? Bem, isso aqui sai, tá? De novo, utilizando o limite notável. Eu não vou conseguir terminar ele para ti. Aqui também sai pelo limite notável. Esse aqui, ele parece mais confuso, mas ele é o mais fácil. Porque lembre-se, o P é uma constante, certo? Uhum. Então, olha só o que, é que eu posso fazer. Eu posso multiplicar o 2P em cima e o 2P embaixo.
Daí ficou igual, tá vendo? E fica 1/2P. Não, não. Isso aqui tudo é 1. Porque a ideia do limite é a parte de dentro ser igual à parte de baixo, certo? Ah, tá. Entendi. Então, tudo isso aqui vai dar 1. Daí vai ficar 1 vezes 2p, não dividido, tá? 1 vezes 2p. Certo, certo. Agora, esse cara aqui eu vou te deixar de tarefa, beleza? Uhum. Mas, de novo, mesma ideiazinha lá do limite notável sem muito BO. Tenho certeza que você consegue. Sua prova é amanhã? Uhum. É bastante matéria. É a primeira prova de cálculo, né? Ainda, né? É, mas eu acredito que esse professor ele seja mais tranquilo, que ele falou que vai, tipo, ele não vai exigir tu montar gráfico, vai ser a coisa mais básica. Só pra, Show de tipo, bola. se habituar. Valeu aí. Valeu, abraço, tudo de bom. Depois me fala como foi na prova. Uhum. Pode deixar. Valeu.